vocês estão, Recap? Ai, vou descansar um pouco, galera. Gente, pra quem não me conhece, o meu nome é Júlia. E, como eu falei ali no vídeo, a gente tem que fazer sempre com excelência, né, gente? Então, enfim. Como eu falei ali no vídeo, nós passamos por 4 pistas. Quem gostou das 4 pistas? Glória a Deus, gente. Sinceramente, nossa, foi sensacional, cada uma. Quem daí saiu mudado dessa corrida? Glória a Deus. E, gente, o que a gente vai ver hoje, nós vamos acelerar o nosso crescimento. E, com certeza, o crescimento depende de tudo que a gente viu nas outras pistas. A obediência, a santidade, as conexões e a ousadia. E eu não estou aqui para falar de cada tópico, mas eu estou aqui para mostrar para vocês algo que a gente não vê como crescimento. A gente vê, às vezes, como uma coisa ruim na nossa vida, mas que é, sim, um crescimento da vida de Cristo dentro da nossa vida. Cansei, galera. Pode pôr para mim lá em Romanos 5, por favor? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Gente, com certeza, todo mundo aqui já passou por alguma dificuldade, algum problema. Aquelas dificuldades que a gente olha e fala assim, meu Deus, taquei pedra na cruz, né? Não é possível. Nossa, Deus, tinha que ser comigo. Parece que a gente olha e fala assim, ai, o alecrim dourado, tinha que ser comigo. Mas é neste momento, quando o Senhor coloca essa tribulação na sua vida, essa coisa que você acha que vai dar tudo errado, completamente errado, essa dificuldade que Ele está mostrando o amor dEle por você. Nossa, Júlia, como assim? Se Deus me ama, Ele não vai colocar nada de ruim na minha vida, nenhuma pedra no meu caminho. Às vezes, não, Ele vai colocar. As tribulações da nossa vida consistem para que Deus teste a nossa fé. Como assim testar a minha fé? No momento que Ele coloca algum tipo de tribulação na sua vida, Ele vai ver se você tem a fé ardida, se você é apaixonado mesmo e se você vai procurar Ele. Tá, mas o que isso tem a ver com o crescimento? No momento que essa tribulação acontece na sua vida, a vida de Cristo vai aumentar dentro de você. E ela vai aumentar no momento que você demonstra a sua fé por Ele. Pode colocar em João 9 para mim, por favor? Deixa eu abrir aqui também. Gente, eu não perguntei. Quem aqui é visitante pela primeira vez? Quem está visitando aqui a Reine pela primeira vez? Uau! Glória a Deus pela vida de vocês, gente. Que bom. Ó, vamos ler João 9. Vamos ler todo mundo junto aqui. Lá em João 9, a gente vai ver Jesus e seus discípulos falando sobre um cego, que ele nasceu cego. E Jesus e seus discípulos olham para aquele cego e os discípulos falam, Deus, Senhor, quem pecou para que isso acontecesse? Para que ele nascesse cego? Os pais dele ou ele? E Jesus responde, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Ou seja, claro, nascer cego eu acho que é uma das maiores tribulações na vida. Mas isso aconteceu não porque alguém pecou, mas justamente para que a obra de Deus crescesse na vida dele. E no momento que a obra de Deus cresce dentro da vida daquele cego, vocês acham que o quê? Que nos outros versículos ele não saiu contando para todo mundo? Ai, meu Deus do céu, um milagre aconteceu comigo. Jesus me curou. É óbvio que a vida de Cristo cresceu nos lugares. Então, no momento que Deus coloca uma tribulação na sua vida, uma dificuldade, algum problema, Ele está esperando que você chegue nele, demonstre a sua fé por Ele. E quando você demonstra a sua fé por Ele, a vida de Cristo vai crescer dentro de você. Vocês não estão entendendo? Esses problemas que a gente tem na nossa vida, às vezes a morte de um ente querido, por mais difícil que seja, a perda de um amigo, quando a gente tem que se distanciar de certos relacionamentos, isso justamente Deus está nos testando. Por que Deus está me testando? Mas eu fiz alguma coisa de errado? Deus não me ama? Não. Ele está te testando justamente porque Ele te ama. Justamente porque Ele quer você, sendo usada por Ele.
justamente porque Ele quer te ver mostrando aos outros aquelas dificuldades que você teve. E quem te curou dessas dificuldades? Igual eu falei ali, o cego, ele foi curado por Jesus. A vida de Cristo e a obra dele cresceu dentro da vida dele. No momento que ela cresceu, ele foi contar para todo mundo. Olha, eu fui curado. Jesus Cristo me curou. É isso que Ele quer que você faça. Porque a vida dele cresceu dentro de você. Ele acelerou esse crescimento de você, dentro de você. E aí você pensando, não, ai que saco, de novo aconteceu uma coisa comigo. Tinha que ser comigo. Ai Deus, nossa, meu Deus do céu, né? Mas justamente, nestes momentos que você olha e pensa, meu Deus, Pai, o que eu faço? Deus está te esperando. Deus está te esperando para que você faça a oração mais linda, mais pura com Ele. De Deus, me capacita. Eu quero crescer na tua vida. Eu quero que a tua vida cresça dentro de mim. E eu quero poder levar a tua vida nos lugares. O que eu faço? E Ele vai te capacitar. Eu digo que quando a gente começa a nossa vida de crente, de cristão, a gente tem 2 caminhos para a gente escolher. Tem o caminho do mundo e tem o caminho de Cristo. Quem aqui escolhe o caminho de Cristo? E os que não levantaram a mão, hein? Beleza, a gente chega lá. Quando a gente entra nesse caminho com Cristo, a gente entra pensando, meu Deus, 1000 maravilhas. Eu vou viajar de avião. Né? E a grande maioria desse caminho é assim. Mas e se eu contar para vocês que uma boa parte também não é assim? Não quero amedrontar ninguém, mas quando a gente começa o nosso caminho com Jesus, sim, nós vamos ter as 1000 maravilhas. E justamente quando a nossa fé for atiçada e a gente tiver cada vez mais fé, vai ser lindo esse caminho. Mas quando a gente entra, a primeira coisa que Deus vai querer fazer contigo é testar a sua fé. E neste caminho haverão pedras, haverão buracos. E sabe o que Deus vai fazer? No momento que você olhar para Ele e falar assim, Deus, me capacita. Cresça a minha fé, cresça a sua vida dentro de mim. Eu não quero passar por isso sozinho. E eu tenho fé que o Senhor vai passar isso comigo. Você já decolou no seu caminho? Pode ter certeza que essas pedras, no momento em que Ele testou a sua fé, Ele viu que a sua fé está ali, você vai estar orando. Mesmo que quão difícil seja. Ele vai olhar para você e falar assim, tudo bem, meu filho, vamos passar juntos. Você teve fé em mim. E eu quero crescer a minha vida dentro de você. Vocês estão conseguindo entender? Glória a Deus. Então, o nosso crescimento, ele consiste em tudo que a gente viu, na obediência. Se nós não formos obedientes a Cristo, e se nós não entendermos aquilo que Cristo tem para nós, e nós não seguirmos aquilo, o nosso crescimento pode ir por água abaixo. A nossa santidade, a nossa ousadia, que se nós não formos ousados e tentarmos fazer aquilo que o Senhor tem do plano para nós não conseguimos crescer. Termos conexões, aqueles amigos que, né, nos levam mais perto dele. Mas com certeza, quando Ele testa a sua fé, é o maior ato de amor e crescimento que Ele faz por você. E, é claro, a gente tem os momentos difíceis, nós temos as dificuldades, as tribulações, e nunca é fácil. Mas no momento em que Jesus está ali, pronto para te receber, Ele esperando você fazer uma única oração, olhando para Ele, Jesus, eu estou entregue, Pai, entra no meu coração e mostra o que fazer. Me capacita. É isso que Ele quer. Porque você vai ser igual aquele cego. A tribulação que está na sua vida, no momento que ela for curada por Jesus Cristo, a vida dele vai transbordar dentro de você. E essa vida transbordada vai ser tão grande, tão grande, tão grande. Vai ser como se fosse um copo que não aguenta mais água. Neste momento, você vai ter que crescer a vida dele dentro dos ambientes. Tá muito fraco isso aqui, galera. E neste momento, que você querer demonstrar a vida dele nos ambientes, fazer com que a vida dele cresça dentro dos ambientes, sabe o que vai acontecer? Mais vidas vão ouvir o que você passou e vão olhar, meu Deus, eu passo pela mesma coisa. E Jesus mudou ela. Será que isso acontece comigo? E a fé dele será testada. E assim, repetidamente vai acontecer. E você, com essa tribulação que você tem na sua vida, você pode ser fonte da vida de Cristo.
Porque uma vez que ele cresceu dentro de você, ele não quer que fique só para você, quer que você transborde. Jesus me curou. Jesus me fez passar por isso e eu não tenho mais problemas. Eu sei que Jesus está comigo, então eu não tenho mais nenhuma dificuldade. É neste momento que ele vai fazer do crescimento. Porque o crescimento, ele não vai ser um crescimento só seu. Ele jamais iria querer isso. Ele não queria querer que a vida dele crescesse dentro de você e você não falasse isso para as pessoas. O crescimento, ele vai ocorrer dentro de nós a partir do momento que nós tivermos fé nele. A partir do momento que nós somos gratos por tudo que ele faz por nós. No mesmo momento que às vezes nós estivemos passando por uma dificuldade muito grande. Mas ainda assim a gente está lá. Obrigada, Deus. Glória, Senhor. Bora. Não consigo, mas bora. O Senhor está comigo, Pai. E é neste momento que a vida dele vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Neste momento você não vai conseguir mais guardar para você. Você precisa falar para os outros. Meu Deus, Jesus é lindo, cara. Jesus me salvou, cara. É isso que vai acontecer. Esse crescimento com essas tribulações vão acontecer dentro de você. É só você precisar ter fé. É só você ter fé daquilo que o Senhor colocou na sua vida. É só você ter tranquilidade. Eu sei que é difícil a gente falar que, ai meu Deus do céu, eu estou cheia de dificuldade, mas eu tenho que ter tranquilidade. Não dá, né? Na prática, não dá muito certo. Mas é no momento que você está lá, na sua dificuldade, você consegue orar para Deus e falar, Deus, me capacita, me faz passar por este caminho, que eu tenho fé, que mais pessoas serão guiadas por mim. E é incrível que eu peguei essa palavra, porque isso já me aconteceu. Às vezes a gente passa por dificuldades que o Senhor, com o Senhor ao nosso lado, e a gente pensa, meu Deus, por que isso está acontecendo justo comigo? Não tem porquê. Aí depois de um tempo, você percebe que a vida dele vai crescendo, 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 e cada vez mais você está cheia do Espírito Santo, cheia da vida de Cristo. Aí vem uma pessoa literalmente enviada por Cristo. E ela aparece na sua vida assim, e ela começa a contar a sua história. E ela contando a história dela, e contando a história dela, aí Deus vem e fala, lembra aquela tribulação que eu coloquei na sua vida? É para você ajudar essa pessoa. Lembra que eu cresci dentro de você? Cresça agora na vida de outra pessoa. Seja a minha fonte. Porque o crescimento, ele não vai ser só nosso. Ele não é individual. Mas no momento que Deus colocou um crescimento na sua vida, é para você passar para as outras pessoas. É para você olhar para o seu amigo e falar para ele, eu consegui crescer. Vamos crescer juntos. Cristo está comigo. Entenderam? E no momento que as orações que a gente faz, elas refletem muito nisso. Elas refletem muito na nossa fé. E é muito difícil para a gente que vive tribulações, às vezes não tem uma estrutura familiar, às vezes as dificuldades são tão grandes na nossa vida que a nossa vontade é sumir, desaparecer. E o que eu faço nesse momento? Como que eu oro nesse momento? É tão difícil a minha vida, como que eu faço? Um silêncio para Deus, você demonstrando para Ele, vale mais que 1000 palavras. No momento que você conseguir olhar para Cristo e falar, Cristo, tá difícil, mas eu tenho fé que o Senhor é o único que consegue me tirar deste buraco e me colocar lá no meu jardim. O Senhor é o único que consegue crescer dentro de mim. E eu não quero que nenhuma outra coisa cresça. E a nossa fé, ela tem que crescer cada vez mais. E no momento que a nossa vida em Cristo cresce, a nossa fé vai crescer junto. E com certeza não é fácil. Mas se torna fácil quando nós temos Jesus como nosso único Salvador. Quando nós temos Jesus ali nos apoiando, mesmo quando ninguém está nos apoiando. Mesmo quando não tem algo para a gente fazer, não tem sentido na nossa vida. Tem sim. Você é amado pelo Criador de tudo. E essa vida cresce dentro de você. Eu sei que há muitas pessoas que ouvem o que eu estou falando e não conseguem reconhecer isso. Não conseguem encontrar essa fé dentro deles. Às vezes passam pelas tribulações e gostariam de conseguir passar por aquilo de uma forma tranquila.
eu digo a vocês que possuem essa dificuldade, que Jesus está esperando por vocês. Tenham os corações abertos, por mais difícil que seja.